Bom dia para você que está aí nos acompanhando nesta manhã tão gostosa, fresca e chuvosa em São Paulo. Mas tá uma manhã bonita, tá especial, gente. Que bom que você tá aqui ligadinho acompanhando a nossa programação. Seja muito bem-vindo. Estamos iniciando essa semana aqui no Tudo Mais, aqui na IPP-TV, essa TV missionária. E você é o nosso convidado a participar, a interagir, a ficar aqui ligadinho, aprendendo muito mais, aprendendo muita coisa aqui, ó, juntinhos nessa troca tão especial. Hoje nós vamos falar sobre educação financeira, né? Um tema que a gente sempre busca trazer aqui, porque é um tema muito atual, é um tema do nosso dia a dia, né? E nada como especialistas para nos ajudar. E a Kátia Souza estará aqui com a gente mais uma vez, falando sobre como a gente poder planejar e ter um resultado mais rápido. Às vezes esse tema chama muita atenção dos jovens que estão começando agora, mas com certeza ele vai falar muito com você que busca assim, resultados rápidos aí na sua área, no seu empreendimento. Mas como conseguir isso, né? Então fique ligadinho aqui com a gente que nós iremos falar sobre esse tema. E para a gente começar, então, vamos para a nossa frase de reflexão. Hoje, dia 31 de outubro, é dia da Reforma Protestante, então eu finalizo com a nossa frase de Martinho Lutero. E essa frase aqui eu achei ela bem jovial, bem atual, assim, ó. O pecado é como a barba, gente. Reproduz-se e é preciso cortá-la continuamente. A gente sabe, né, quem faz a barba aí, olha, os homens, né, a gente observa nossos maridos, né, como cresce rápido. E o pecado é assim, ó. Desse jeito também, né? É tudo muito rápido que acontece. A gente precisa estar sempre ali em oração, sempre de olho na palavra, em comunhão com os irmãos, porque, né? Cuidado, quem está de pé, cuidado para não cair, né? Porque é bem desse jeito mesmo, gente. É tudo muito um piscar de olhos, né? Por isso a gente tem que estar em total comunhão mesmo, em conexão com Deus, juntinho ali, buscando constantemente. Não é mesmo? Então a gente começa. Vivi Cardinale está aqui. Ela vai falar hoje sobre o consumo inteligente. Você já ouviu falar? Não? Sim? Sabe como pôr em prática? Tem algumas dificuldades ainda de como fazer? Então preste atenção nessas dicas de Vivi. O que é esse negócio desse consumo inteligente? Hoje eu te respondo nesse vídeo e ainda te dou 3 dicas de como consumir de forma mais inteligente. Bom, posso dizer que consumo inteligente pode ser facilmente trocado por um consumo de forma adulta. Por quê? Você escolhe comprar e se preocupa com a consequência desse ato de compra, né? Se eu for dar um resumo bem resumido, é isso que é consumo inteligente, na minha opinião. Por que que eu falo isso? Porque acima do consumo consciente, né, que o consumo consciente ele ficou mais num lugar de se preocupar com o meio ambiente, se preocupar com a produção, não que isso seja algo secundário, isso está englobado no consumo inteligente. Porque já que consumir de forma inteligente é se preocupar com o que aquele ato de compra pode causar como consequência, você pensa nas consequências que você, né, vai arcar por causa daquela compra e que impacto que você está gerando com aquela compra também, certo? Então eu estou falando do quê? Comprar o que você precisa, pensar naquele ato de compra, avaliar se aquela compra realmente faz sentido ou se aquilo que você está comprando poderia ser alugado, por exemplo. Você percebe que as pessoas elas sentem mais por ter percebido coisas de valor sentimental para elas, ou, por exemplo, você perdeu alguma coisa que era importante para você, isso te motivou a organizar. Sim. Ou as pessoas ficam mais linkadas ao dinheiro que elas desperdiçaram. Como é que é essa relação? Eu acho que tudo te ensina alguma coisa. Isso é objeto, isso é vida, isso é pessoas. Tipo, a gente aprende o tempo inteiro. Até com as coisas que a gente não quer aprender, a gente aprende. E aí as pessoas, elas têm uma questão que quando elas pegam um casaco, ele tem mais valor monetário. Isso. E aí rola aquele negocinho assim, mas foi tão caro. O que a Marie ensina nessa hora?
O casaco te ensinou alguma coisa. A pensar para comprar e tomar cuidado para investir muito dinheiro ou pouco dinheiro, porque dinheiro é dinheiro, num objeto que você não tenha certeza da sua compra. Ele te ensinou isso. Quando a pessoa ouve que o casaco, que aquele investimento não foi perdido, porque aquele investimento foi um aprendizado, ela sente, ela é como se, tipo, ok, desapegar, tá tudo bem. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o livro O que é meu é seu, que é sobre economia compartilhada. E nesse vídeo, que é o resumo desse livro, eu conto sobre quem compra uma furadeira. Quer a furadeira ou quer o furo na parede? Será que não é legal, então, você pedir uma furadeira emprestada pro seu vizinho, fazer seu furo e devolver pra ele? Tadã! Então, é um consumo que seria burro, no caso, né? Que é o oposto. Lu, e desde que vocês começaram a marca em 2017, você tem percebido se o consumidor tá mais preocupado com essa história toda, do acabamento do tecido ou não? Ele tá só nessa história da estética mesmo ainda? Tem uma parte de pessoas que se preocupam com a qualidade e prestam atenção em acabamento, mas a grande maioria não. Muita gente encontra uma diferença e acha que o produto é melhor dependendo da loja onde ele está. Tá. Porque existe isso, né? Se você está num ambiente muito incrível, você vai acreditar que aquele produto é muito incrível e não necessariamente ele é. Então, quando a gente consome de forma inteligente, a gente pensa não só no que, em todo o entorno daquela compra. O que eu acho importante falar sobre isso, gente? Porque eu tô vendo um monte de gente pirando e achando que só porque algo é sustentável, uma marca é responsável, a pessoa vai lá e se entope de coisa daquela marca e, na verdade, ela nem precisaria ter comprado tudo aquilo. Sim, já fiz limpeza de guarda-roupa de pessoas que foram em lojas incríveis, que tem, tipo, sério, assim, uma consciência ambiental, uma consciência social, uma consciência econômica muito legal, ou seja, gera o mínimo de impacto, certo? Então tá super na sustentabilidade, só que a minha cliente foi lá e comprou um monte de coisa que ela não precisava. É igual comer comida diet, que você acha que só porque é diet você pode comer um monte? Não, vai engordar igual se você comer e chegar nas calorias, é a mesma coisa, gente. Então, assim, consumir de forma inteligente, você pensa nessa questão que eu falei dessa loja, muito legal, só que você também pensa sobre se aquilo faz sentido ou não pra você, né? Porque é uma consequência do seu ato comprar algo que você não vai usar. É uma consequência do seu ato arcar com dívidas que você não podia pagar porque você comprou algo só porque era muito legal, certo? E uma coisa que eu acho super importante deixar claro nesse vídeo é que o consumo inteligente, ele pode sim ser feito por qualquer classe social, tá? Uma história que eu vou trazer para ilustrar essa situação é a seguinte. Eu tenho um cliente que ele faz um trabalho voluntário aqui numa comunidade de São Paulo. E nesse trabalho ele conheceu algumas mulheres, ele ia falar sobre comunicação empresarial, como essas mulheres que eram empreendedoras ali no bairro delas poderiam melhorar a comunicação do negócio delas, certo? E aí, história vai, história vem, uma delas falou o seguinte: olha, eu me recuso a pagar menos do que R$60 numa camiseta. Sabe por quê? Porque eu sei que se eu pagar menos de R$60 numa camiseta, alguém na cadeia produtiva dessa camiseta vai estar sofrendo. Então, o que eu prefiro fazer? Guardar o dinheiro, certo? Então, toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu guardo o dinheiro e aí eu busco essa peça que eu quero muito. Ou eu vou num bazar aqui do bairro, que tem peças usadas, e aí sim eu pago um pouco menos, porque eu sei que essa peça é usada. Mas peça nova, eu tenho aqui uma régua que se custar menos do que os R$60, a blusa eu não vou comprar. Gente, ele me contou isso tão feliz, ou seja, essa consciência, essa inteligência de consumo, ela pode acontecer em qualquer classe social. A gente tá achando que só porque é caro é que aquilo é um consumo inteligente, porque foi feito pelos eunucos de não sei aonde, entendeu? Tipo, o sal do Himalaia, entende? A gente tá gourmetizando algo, a gente tá perdendo a referência sobre o que é realmente um consumo inteligente, um consumo consciente, por aí vai. Tem coisa que é barata e deveria ser barata, tem coisa que é barata e deveria ser cara. E tem coisa que é cara e deveria ser barata, e tem coisa que é cara e deveria ser cara mesmo, gente. Então a gente também tem que ter essa consciência que essa senhora conversou com o meu cliente, de entender, será que faz sentido alguma peça custar tão baratinho assim como estão me vendendo? Ou será que deveria ser tão caro assim? Será que eu não posso procurar um pouco mais para achar uma marca que tenha, por exemplo, aquele tecido XPTO com uma costura legal e que não seja tão cara? Eu já achei, gente. Eu já vi camiseta de, sei lá, quase R$300. E aí, quando eu fui ver, tinha uma outra marca que fazia uma camiseta tão legal quanto pela metade do preço. Como eu também já vi marcas vendendo camisetas de R$50 que não deveria vender.
tá? Que não faz sentido com aquela produção. Então, estudem, tá? A gente perdeu essa referência. E aí agora vamos para a parte prática deste vídeo, que são as dicas de como você faz para consumir de forma inteligente. Fiz aqui uma listinha que eu acho legal, que é baseada no Círculo de Ouro do Simon Sinek, que foi da onde surgiu o estilo com propósito. Eu achei muito legal essa história, que eu consigo colocar o porquê, o que e o como aplicado ao consumo inteligente. Fala sério, eu fiquei muito feliz. Vamos lá. Então, primeira pergunta, por que você quer comprar o que você quer comprar? Então são perguntas do tipo, eu preciso mesmo disso? Pra que eu preciso mesmo disso? Ou eu só quero porque alguém tem e eu acho que eu tenho que ter também. Então englobados nessa história do por que eu quero isso, tá? Que é o centrinho do Círculo de Ouro lá. O segundo círculo é o quê, né? Tem por quê, o quê. Tá, pensando na minha necessidade, o que eu quero comprar pra que aquela minha necessidade seja amparada, certo? E aí, o que você pode pensar? Eu vou dar um exemplo que eu até dei lá no meu Instagram, que eu falei sobre a troca de um Oxford que eu tinha no meu guarda-roupa. Eu não troquei um Oxford exatamente pelo outro Oxford, certo? Não foi assim, igualzinho. Pode ser que não seja um Oxford, pode ser que seja uma botinha, pode ser que seja um sapato fechado, pode ser, entendeu? Não precisa ser um pelo outro. Então, o que, na minha necessidade de um sapato fechado, certo? Que é essa a necessidade, eu preciso de um sapato fechado. E ele pode, essa necessidade pode existir porque eu não quero molhar meu pé no dia de chuva, eu quero ter um sapato pra isso. Porque eu quero passar mais seriedade. Tem um monte de porquês que podem estar atrelados à compra de um sapato fechado, tá? Que a gente já pensou no primeiro ponto. Então o segundo ponto é o quê? Eu quero um sapato fechado, que pode ser um Oxford, que pode ser uma sapatilha fechada, que pode ser uma botinha. E aí eu coloco as características desse sapato também, certo? Eu detalho o máximo que eu posso daquele o que eu estou precisando. E eu também, nesse momento, já penso nas lojas que eu quero visitar para buscar aquele sapato específico que eu estou procurando. Tadã! Nesse o que eu também especifico essa loja. Terceiro ponto, que é aqui, a borda do nosso círculo, é o como. E o como envolve, gente, todo o processo e o plano de ação para compra. Então, o que envolve uma compra? Eu vou comprar como? Eu vou comprar na internet? Eu vou comprar, pessoalmente? Como que eu vou até esse lugar? Que lugares são esses? Quais das lojas que eu pesquisei que eu quero comprar? Como eu vou tentar negociar nessas lojas? Para mim é melhor à vista? É melhor ter o dinheiro e negociar um desconto à vista? Eu vou dar preferência para lojas que dão desconto à vista ou não? Para mim tanto faz, eu prefiro pagar em cartão porque eu gosto de acumular milhas no meu cartão para viajar. Então o como é o como da compra mesmo, como ela vai ser feita, certo? Que a gente esquece que comprar envolve tudo isso. Já vi um monte de gente achando que tinha feito um super negócio, porque foi no outlet fazer uma compra e não colocou o custo da gasolina. Eu sei que é tipo um negócio muito pequeno, gente, mas assim, a pessoa ficou super feliz, só que ela gastou uma fortuna pra ir até o lugar, pagou pedágio e nananã, gastou comida pra comer no lugar e não contou isso, e aí a peça, tudo bem, foi um passeio, mas a tal da peça que comprou, que foi uma única peça, no fim não valeu a pena, entendeu? Então, esse como é super importante também para um consumo mais inteligente. Bom, espero que com essas dicas tenha ficado mais claro o que é consumo inteligente, que vai além do consumo consciente, e tomem cuidado para não cair nessa cilada que eu falei da comida diet, com as compras em lugares super conscientes. Não é porque é um lugar super legal que tem todos os quesitos que você precisa comprar alguma coisa. Eu sei, às vezes a gente quer ajudar a marca, a gente quer levar adiante, mas às vezes é mais legal você indicar aquela marca para uma outra pessoa que realmente precisa do que sair comprando e ficar tudo parado no seu guarda-roupa. Estou falando com conhecimento de causa, certo? Então compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai usufruir aqui das minhas dicas. Curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta deste canal, te mostrar aqui os meus vídeos. Inscreva-se e ative o sininho, porque daí o sininho também te avisa. Às vezes ele não avisa, tá, gente? Precisa fazer tudo aqui que eu falei. Curte, comente, compartilhe e me conta se você já comprou alguma coisa achando que estava arrasando no consumo consciente, na verdade foi uma cilada, e como você começou a pensar nisso para consumir de uma forma mais inteligente e se eu te incentivei de alguma forma. Bom, até o próximo vídeo e fica aqui comigo que esse mês está recheado de vídeos sobre consumo inteligente, e não só esse mês, esse canal, tá? Mas esse mês está sendo especial.
Olha só que dica boa essa, né, da Vivi Cardinale. Fica aí para você também a dica de acompanhá-la pelas redes, né, sociais. Você pode ir no YouTube e encontrá-la lá também, Vivi Cardinale, e também acompanhá-la. Tem muitos outros materiais lá que você pode ficar de olho e aprender mais, né, e ter essa troca também de conversa, tirar dúvidas com ela também. No Instagram ela também tá. Ó, tem uma dica para você que tá aqui, ó, agora, nesse exato momento. Eu estou falando da Finger Móveis Planejados, é isso mesmo, Finger Morumbi. Você que está em busca de uma empresa para te auxiliar nessa sua missão. Você tem a missão de redecorar a sua casa, você precisa trocar alguns móveis, mas você quer fazer algo assim bem planejado, algo sob medida. Finger Morumbi, vamos conhecer um pouquinho mais dessa empresa? Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou? Acesse o site agora mesmo, fingermorumbi.com.br ou o Instagram, @fingermorumbi. O WhatsApp tem também, é 011 99018 7891. Pensou em móveis planejados, pensou em Finger Morumbi. E agora, para dar uma animada, uma aquecida aqui, gente, mês de Copa. E o nosso querido Henrique Torres está na sua quarta parte, falando sobre a história da Copa do Mundo. Então acompanhe agora esse especial que encerra na próxima semana, hein? Neste ano, 1994, marcavam 24 anos sem títulos para a seleção brasileira. O tão encantador Brasil de Pelé e Garrincha sofreu e chegou desacreditado para essa edição. Após uma classificação difícil e nos últimos jogos de 1993, o Brasil chegava para mais uma edição. A imprensa, as pessoas que lidam com o futebol brasileiro começaram a repensar. Será que é melhor a gente jogar bonito e perder ou a gente jogar feio e ganhar? Em 94, você vem de toda essa trajetória. Então, você tem o primeiro momento que a Copa do Mundo vai para um país em que não tinha tradição, né? Vai para os Estados Unidos, não tinha tradição no futebol, faz daquilo um mega evento, transmissões, né? Com a tecnologia que tinha naquele momento, foi um grande evento, foi um mega evento. Parreira assume, Carlos Alberto Parreira. E aí, assim, muito criticado, porque tem muitos remanescentes da Copa de 90. A gente, às vezes, olha para a equipe campeã de 94 e não entende que a construção dela vem de 1990. Vem dos mundiais sub-20 de 83, da Olimpíada de 88, da Copa de 90, que foi um processo de construção de uma equipe vitoriosa. Ela não surge em 94. Então, tudo que foi feito nesse período que o Brasil perdeu foi importante, porque se construiu ali uma equipe vitoriosa. No grupo do Brasil, tínhamos Suécia, Rússia e Camarões. Com 2 vitórias e 1 empate, o Brasil somou 7 pontos e se classificou em primeiro. O Brasil era liderado dentro de campo pelo baixinho Romário. E não só ele, uma dupla muito conhecida ficou marcada naquela edição: Bebeto e Romário, 11 e 7, sinônimo de bola na rede. Naquele ano, os Estados Unidos eram sede da competição. E nas oitavas de final, era eles no qual o Brasil enfrentaria. E um jogo muito difícil, pegado, acirrado, onde o Brasil não encontrava brechas. Mas, aos 72 minutos, Bebeto aliviava os corações brasileiros e fazia todos soltarem o grito com o único gol do jogo. A esperança é sempre você. Vai Romário, acredita, faz Bebeto, faz
Bebeto, faz Bebeto! Gol! 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 Brasil! É do Brasil! Pelos Estados Unidos, no dia 4 de julho, né, que é feriado nacional americano, e um jogo muito difícil. O Leonardo, que é o lateral esquerdo, dá uma cotovelada no Tabi Ramos, que é um jogador dos Estados Unidos, é expulso, o Brasil fica com 1 a menos, um calor infernal, que foi aquela Copa, mas o Brasil vence com 1 a 0 nessa genialidade dessa dupla, Bebeto e Romário. Na fase seguinte, quartas de final, mais um jogo difícil, contra a Holanda, uma partida de 5 gols, onde 2 ficam marcados até hoje. O primeiro, de Romário. Faz o corte, enfiou para Bebeto, posição legal, Romário no meio, vai Romário, vai Romário, vai Romário, gol! Brasil! Do Brasil! Brasil! No outro, 2 a 2 no placar. Falta para o Brasil. A distância é um pouco longe, mas a pancada de Branco estufa a rede dos holandeses e garante a vitória, mais uma vez no finalzinho, aos 81 minutos. 35, capricha Branco. Perna esquerda, partiu, bateu. Gol! 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 Se eu te falar que não teve jogo fácil, você não acredita, né? Nas semifinais, contra o mesmo adversário da fase de grupos, a Suécia, marcaria um jogo dramático, como diria Galvão Bueno. Apenas 1 a 0, com um gol de cabeça do baixinho Romário, aos 80 minutos. Recebeu a falta e na cobrança da falta fez o gol. Vamos Brasil, vamos Brasil. Vamos Jorginho, olha o cruzamento para Raí, olha o gol! Gol! Olha o gol! Gol! Olha o gol! 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 Brasil! Seria a reedição de 1970? Mais uma final contra a Itália. Seria agora a revanche dos italianos liderados por Baggio? Como eu disse, não teve jogo fácil para o Brasil. 0 a 0 no tempo regulamentar. Difícil, a bola não entrava. Teve até gol inacreditável perdido pelo Romário. Mete à frente, Romário pelo meio, enfiou pro Bebeto, posição legal. Daí pra Cafu, o Romário tá no meio, cruzou, olha o gol! Perdeu! Brasil! Conseguiu! Pênaltis. A primeira Copa do Mundo na história decidida nos pênaltis. Um sufoco a cada batida. E quando todos vêm, Baggio na bola. O craque da Itália se preparava para bater. Se perdesse, o Brasil era campeão. E ele isolou a cobrança. Brasil tetra, festa nos Estados Unidos. Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil! O Brasil nessa final contra a Itália, novamente contra a Itália, e ali ia sair o primeiro, como em 70 saiu o primeiro tricampeão, sairia o primeiro tetra, né, que a Itália também era tricampeã. E aí, um jogo duríssimo, o Brasil vai para os pênaltis, e aí tem aquela imagem, né, clássica do Roberto Baggio batendo no último pênalti, que, né, ele isola a bola, e o grito do tetra, né, solto e cambalhota da comissão técnica, aquela festa tremenda. E na comemoração, uma homenagem ao falecido Ayrton Senna. Uma faixa possuía a escrita: Senna, esse tetra é nosso, aceleramos juntos. Além do primeiro tri, o Brasil era o primeiro tetracampeão. Olha só que legal, né, gente? É tão bom reviver esse momento que foi tão especial para todos nós. A Delva tá aqui dando um bom dia para todo mundo, para a equipe do Tudo Mais, lá de Uruará, no Pará.
E ela comentou o seguinte: Bebeto e Romário jogaram muito bem nessa Copa, e várias palminhas aqui. Eu sou suspeita, né? Eu era novinha ali, pequenininha, né? Mas eu já torcia, eram os nomes que a gente realmente ali vibrava, né? Aliás, todo o time, né? Eu acho que foi uma época em que todo mundo sabia o nome de todos os jogadores, era um jogo em conjunto, onde todos se destacavam, assim. Foi uma fase muito boa. Lembrando que essa é a penúltima etapa do nosso especial da Copa do Mundo e semana que vem nós vamos encerrar essa temporada, esse material especial que o nosso querido produtor, né, do Notícias do Bem, Henrique Torres, preparou para todos nós. Mas agora, Luísa Carniel vai aparecer aqui na nossa telinha, trazendo uma gíria nova, gente. Ai, gente, eu sofro, né, com esse quadro, né? Porque, assim, eu sou totalmente por fora das gírias, mas é o momento de aprender, né? Então, Luísa, o que você preparou para nós hoje? Oiê, eu sou a Luísa Carniel e hoje eu vou te deixar por dentro das gírias. A palavra de hoje é migué. Você já ouviu essa palavra antes? E você, Tainá, você conhece? Então, ó, vou deixar um tempinho para você tentar adivinhar o que é. E se você aí de casa sabe, eu quero que você coloque aqui no chat. Olha, gente, migué, tipo assim, eu acho que se não mudou, né, o significado, eu acho que migué é contar uma história para ver se cola, né? É você contar uma historinha ali pro outro, inventar um contexto, vou dar um migué aqui no outro. Agora, nas redes, eu não sei se é bem isso. Vai, Luísa, nos explica aí, o que seria um migué? Bom, migué ou dar migué nada mais é do que você enrolar uma pessoa com uma desculpa esfarrapada ou com uma mentira. É quando uma pessoa não quer dizer não, mas ela também não quer falar o real motivo, então ela inventa ali uma desculpinha só pra se livrar disso. E aí, Tainá, você conhecia essa palavra? Eu acho que sim, hein? Não tá tão difícil. E você aí de casa, já ouviu antes? Bom, é isso, a gíria de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Ah, muito bom, Luísa. Essa eu conhecia, sim. Não foi tão longe do que eu imaginava, não. Mas essa não era tão difícil, não. Deixa eu ver se alguém comentou aqui. Ainda não comentaram nada. Mas tá, tudo bem. Mais uma palavrinha nova aí, gente. Mas, ó, não vamos dar migué pra ninguém, não, viu? Sem essa, viu? Vamos falar vamos na verdade sempre. Custe o que custar, né? Doa o que doer, mas vamos na verdade, gente. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso diferencial como cristão. E agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. É isso mesmo. E ó, o assunto vai estar bom, hein? Logo mais, ainda hoje, Kátia Souza, essa educadora financeira, estará aqui com a gente. Ela vai falar de um tema muito bom, hein? Como o seu dinheiro, como o seu rendimento, ele dá resultados mais rápidos. Então não saia daí que nós voltamos já já. Eu amo estar na igreja, eu amo participar das atividades e dos cultos, mas eu me sentia meio deslocada. Faltava aquela sensação de pertencimento. Afinal de contas, já não podia mais participar do grupo de jovens e já não me encaixava mais no grupo de casais. Por outro lado, quando me falaram do Uno, um novo olhar, confesso que fiquei meio desconfiada. Afinal de contas, do que se tratava? Era o grupo casamenteiro? E definitivamente esse não era o meu foco. Mesmo assim, resolvi conhecer e não saí mais. Lá encontrei pessoas que estão vivendo um momento de vida em condições parecidas com a minha. Trata-se de um grupo que promove crescimento espiritual, relacional, atividades de lazer e comunhão, com foco em adultos solteiros, divorciados e viúvos, e que buscam uma vida plena com Jesus Cristo. Ah, e sobre aquela questão dos relacionamentos, só posso dizer que esse novo olhar fez muita gente se enxergar dentro do grupo. Às segundas e quartas-feiras, às 2:30 da tarde, você é o convidado especial da nossa roda de conversa. Temas do dia a dia, debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas teologia, dicas e música boa. Entre nesse grupo. Horário alternativo aos sábados à 1:30. Conversa da tarde, aqui na IPPTV, a sua TV missionária.
Toda sexta, às 2h30 da tarde, tem gente cuidando de gente. Esse é o lema no Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que levam as boas novas aos corações sem esperança. Horários alternativos na sexta, às 8h30 da manhã, sábado às 6 da manhã e domingos às 3 da tarde. Capelania, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Todas as terças e quintas, às 7h30 da manhã, você tem um encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior no Café, Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Horário alternativo, às terças e quintas, às 5 da tarde e aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Meu querido irmão, você que é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu estou passando por aqui para falar de uma campanha que foi aprovada pelo Conselho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, cujo propósito é mobilizar a igreja para a prática da oração. Nós somos conhecidos como uma igreja missionária, mas nós queremos também criar uma cultura de ser uma igreja de oração. Isso revela a nossa total dependência de Deus, isso também nos humilha, isso também promove a glória de Deus. Então, eu quero desafiar a liderança, eu quero convocar todos os líderes de ministérios para que se envolvam nessa força-tarefa de colocar a igreja para orar. Então nós temos os cultos agora, todos os dias, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã. Nós temos um culto online nesse mesmo horário. Nós temos os cultos da semana. Nós temos os grupos de pastoreio. E nós temos também os cultos dominicais. Em todos esses cultos, essas reuniões, nós queremos o envolvimento da igreja para a oração coletiva. Tá certo? E eu quero convocar toda a igreja, toda a liderança, para se mobilizar, para a gente buscar a Deus de todo o nosso coração. Que nós sejamos conhecidos como uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que cumpre a missão na total dependência de Deus. Tá bom? Ore por isso, ore por nós, contamos com seu apoio. Estamos de volta e você continua aqui ligadinha acompanhando. E a Delva mandou uma mensagem aqui falando que as gírias aqui, ó, não é muito a área dela, não. Delva, não é muito a minha também, mas a ideia é a gente conhecer as palavras também, saber o que está rolando aí nas redes, né? Ainda mais que tem essa comunicação na internet. Pelo menos a gente fica entendendo o que estão falando, né? Mas, ó, continue participando, arrisque, tá? Quando tiver ali, manda sua mensagem, diz aí o que você acha que possa ser ali, o que pode ser, né, a palavra, mas a gente vai interagindo aqui, viu? Agora, quem está aqui interagindo, trazendo um recadinho para você, é o nosso querido Luciano Neto. Ele vai falar da Qualivinil Tintas. Cada pessoa tem um estilo preferido ao decorar o ambiente, podendo ser minimalista, moderno, clássico. A Qualivinil disponibiliza uma consultoria de cores para você descobrir a sua paleta perfeita. E você pode até fazer uma simulação para ver como ficaria em seu cômodo. Acesse www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore. Use Qualivinil. Ó, acesse agora mesmo, hein? Qualivinil.com.br. Entre em contato com eles e já agende uma visita aí. É um momento aí de você que está pensando em mudar o ambiente aí da sua casa, poder tirar esse projeto, ó, daqui e executar. Mas claro que com planejamento, né, gente? Agora nós temos o nosso quadro Papo Reto, produzido pela 8ª Igreja Presbiteriana de BH, e o pastor Israel Abreu vai falar, sabe sobre o quê? Sobre como ler a Bíblia. Se liga aí.
Deixa eu ver o tema mesmo, que eu tenho que falar certinho como é que é. Como começar a ler a Bíblia? Esse é um tema importante. Aliás, é muita... Como começar a ler a Bíblia? Sabe, eu recebo essa pergunta até com uma certa constância. Pessoas que são novas convertidas, nunca tiveram a experiência de ler diariamente a Bíblia, de estudar a Bíblia de maneira devocional, ou até mesmo gente que já está na igreja há muito tempo, mas que agora foi despertado para essa necessidade para todo cristão. Bom, eu tenho algumas dicas para que você, começando a ler a Bíblia, tenha uma leitura que você possa absorver e certamente que vai edificar a sua vida. Então, a primeira dica, escolha uma Bíblia com uma boa tradução. Existem diversas traduções em português, por exemplo. Existem traduções que foram feitas já há muitos anos e existem traduções que foram adaptadas ou que foram revistas recentemente. Então quero te indicar pelo menos aí 3 traduções que eu tenho certeza que vão ser de fácil compreensão para você. A primeira delas é a NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. É uma versão que tem fácil compreensão e eu acho que você vai gostar de ler, a leitura fica mais leve. Segunda, NVT, Nova Versão Transformadora. É também uma excelente versão, inclusive é a que eu tenho usado nesse ano na minha leitura devocional. Terceira versão, Bíblia A Mensagem, de Eugene Peterson. É uma Bíblia que traz pra gente uma linguagem muito simples de compreensão, exceto que em alguns textos a tradução não traz exatamente a mesma palavra, a mesma expressão dos manuscritos na língua original, mas certamente é uma leitura que vai edificar a sua vida e que para a sua leitura devocional vai fazer toda a diferença. Bom, segunda dica que eu quero te dar, escolha uma hora no seu dia e um lugar para você se encontrar com Deus. A devocional não pode ser de qualquer jeito. Se você não se preocupar em ter um lugar certo e uma hora para se encontrar com Deus, possivelmente o que vai acontecer é que as coisas vão acontecer durante o dia e você vai perceber que teve tempo para tudo menos para sua leitura devocional. Então encontre um lugar apropriado, talvez a sala de casa enquanto todo mundo está dormindo, ou o seu quarto, ou quem sabe você na hora do almoço no trabalho consegue sair um pouco para ter esse tempo na presença de Deus. Aproveite ali, põe um louvor, escute, ore um pouco antes e depois leia sua Bíblia, e essa é a segunda dica. Terceira dica, leia sempre em sequência. Então comece a ler e eu te indico, se você nunca leu a Bíblia, leia a partir de Gênesis e leia as grandes histórias da Bíblia. Ali você vai ver sobre a criação, sobre Adão e Eva, a história de Noé. Você vai ver ali o chamado de Abraão, Isaac, Jacó, a caminhada do povo de Deus. Mas leia sempre em sequência. Ah, pastor, quero estudar o livro de Efésios. Então estude o livro inteiro. Quero estudar a história de Jó. Então leia Jó do primeiro ao último capítulo. É claro, um pouquinho todo dia. Mas siga a sequência porque isso vai te ajudar a compreender o contexto da passagem que você está lendo naquele dia. Outra dica que eu quero deixar para você. Existem algumas partes da Bíblia que têm leituras muito complexas. Por exemplo, genealogia. Fulano gerou Beltrano e gerou Ciclano e viveu tantos anos e morreu. E aí vem 2 páginas inteiras com essas mesmas expressões. Genealogia é muito importante. Mas para compreender o valor da genealogia, você precisa estudar sobre isso. Então eu te indico, na sua leitura devocional, quando chegar em partes complicadas como a genealogia, a minha sugestão é pule essa parte. Ah, mas toda a Bíblia não é inspirada por Deus e útil? Com certeza, meu irmão. Depois volte para estudar somente essa parte. Um outro exemplo, as partes que falam sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, as visões de Daniel, a parte ali a partir do capítulo 6 do livro de Apocalipse, são leituras muito importantes que você deve fazer. Mas para sua primeira leitura da Bíblia, eu sugeriria que você lesse as narrativas, que você lesse os livros de sabedoria, que são leituras mais simples e que vão te dar um conhecimento da Bíblia como um todo, que certamente quando chegar nessas passagens mais difíceis, esse conhecimento vai te ajudar a ter compreensão melhor dessas passagens. Agora, a última dica que eu quero deixar para você, sempre que você tiver uma dúvida, anote essa dúvida e pergunte ao seu líder. Você vai perceber que algumas coisas ali parecem não fazer sentido. Não se esqueça, meu irmão, o cristianismo tem mais de 2000 anos. É praticamente impossível que você tenha alguma dúvida que alguém já não tenha tido na história e que já não tenha sido respondida. Então, anote sua dúvida, procure sua liderança e pergunte. Eu tenho certeza que Deus vai preparar para você um lugar quando você se dedicar na leitura da sua Bíblia. Que Jesus te abençoe. Continua participando aqui com a gente do Papo Reto, que esse aqui é um programa que vai trazer coisas práticas para o seu dia a dia. Jesus abençoe sua vida. Show! Olha só que legal, ó. Então você pode também acompanhá-los no próprio canal do YouTube, 8ª Igreja Presbiteriana de BH, Papo Reto.
lá você também, gente, tem vários programas que com certeza vão edificar aí a sua vida, viu? A sua caminhada cristã. Quero falar agora da nossa editora missionária, Ezion, e a dica de hoje é a Bíblia e Inário Novo Cântico. A editora Ezion lança mais uma opção para quem busca os textos bíblicos na versão revista e atualizada e o Inário Novo Cântico juntos. As novas Bíblias com inários têm diferentes opções de capa dura e podem ser usadas para os seus momentos de leitura ou para presentear. O Inário Novo Cântico foi o pilar que formou os cânticos das igrejas presbiterianas do Brasil. É inspirado no livro Salmos e Hinos, utilizado nos cultos antes deste compilado. Hoje, ele padroniza os cânticos da igreja, além de servir como subsídio para os louvores do culto presbiteriano. A Bíblia com Inário Novo Cântico da editora Ezion é uma edição especial que você precisa ter em casa. Além da Palavra de Deus, composta pelo Antigo e Novo Testamento, você vai ter a coleção completa, composta por 400 hinos de adoração ao Senhor. Visite a Livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse o site editoraezion.com.br e adquira a Bíblia com Inário Novo Cântico. Ezion, a sua editora missionária. Olha só, pode acessar o site agora mesmo, gente. Tem muitas novidades lá. editoraezion.com.br, Instagram também, editora Ezion, a sua editora missionária. Lembrando que todo o lucro das vendas, o que acontece com ele? Destinado para missões. Então, além de você adquirir o conteúdo, o material, você também contribui com o trabalho missionário. Então, compre agora mesmo, acesse agora mesmo. Olha, eu já estou tipo, compre. Não, gente, acesse o site agora mesmo e fique por dentro de todas as novidades, de todas as promoções que eles têm preparado lá para vocês. Agora, você que está aí em casa, nos acompanhando, como é que estão os seus planos? O ano está acabando, gente, já mês 11, já praticamente, né? Encerrando agora o mês de outubro. E você, como é que estão os seus planejamentos? Conseguiu executar? Não conseguiu? Tá assim, de cabeça quente, porque tudo que você planejou não deu certo. Calma, gente, o ano está acabando e você ainda tem uns 2 meses aí para se planejar para o ano que vem. E para falar sobre esse assunto, de como você conquistar os seus objetivos mais rápido, nós vamos conversar com ela, a educadora financeira Kátia Souza, que já esteve aqui com a gente e hoje também vai nos ajudar a entender ainda mais esse assunto. Muito bom dia, Kátia. Seja bem-vinda. Obrigada aqui por aceitar o nosso convite de participar hoje do Tudo Mais. Muito obrigada. Bom dia. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Exatamente. E sempre, né, quando fala em finanças, é um assunto que nos prende, né? Assim, nos faz. Acho que quem está em casa para ouvir. Eu costumo dizer, pegue o bloquinho e anote, porque às vezes a gente na hora escuta e fala, nossa, faz todo sentido isso que eu ouvi. Mas esquece, a gente acaba esquecendo, né? Sim. E é um assunto que realmente precisa vir à tona, não é mesmo, Kátia? Precisa, porque nós não fomos educados para isso, né? Ou, aliás, eu costumo dizer, nós até fomos, mas não de uma maneira formal. E esse é o grande desafio, né, Tainá? Porque se não foi formal, eu aprendi do jeito que eu olhava o outro e sabe-se lá como o outro te ensinou, né? É porque cada família, cada realidade, cada costume é diferente. Sim. E eu acho interessante isso que você falou, porque quando a gente fala assim, é um pai de família, uma mãe, né? Eles tiveram o desafio de começar uma vida a 2 e os filhos e administrar tudo, né? Sim. E às vezes o jeito que eles fizeram dá certo, às vezes, né, não é um padrão. Não existe um padrão, existe? Não, o que acontece é assim, eu costumo colocar isso junto com a nossa história cultural, né? Porque, por exemplo, nós tivemos uma fase na nossa história que era uma fase de uma hiperinflação. E aí, nessa fase de hiperinflação, o que as pessoas precisavam fazer? Elas tinham que ir para o mercado e já fazer a compra. Elas já tinham que gastar o dinheiro. Elas não tinham como nós essa condição de repente, fazer um planejamento, consultar um preço aqui, outro ali. Não, o dinheiro chegou na mão, eu tinha que gastar. E isso fica o quê no pensamento?
o dinheiro chega na mão, eu tenho que gastar. Ou eu preciso ter uma dívida para poder honrar alguma coisa, entendeu? Para poder ter algo. Porque naquela época era assim. Eu preciso ter uma dívida para ter algo. E que, de certa forma, alguns pais passaram isso para os filhos. Ainda que não tenha sido de maneira formal, que é o que eu digo, os filhos estão olhando. Estão olhando ali, o pai naquela época ainda era muito moeda, né? O papel moeda mesmo, não era o cartão. Então, toda hora o filho via ali aquele papel sendo gasto, né? Não sendo investido, esse é o ponto. Dificilmente eu tinha uma reserva financeira. Então, o dinheiro que eu tinha era para pagar uma conta. Então, isso ficou muito na cabeça de algumas pessoas. É claro que a gente não pode falar que isso são todos, né? Não. Claro. Uma boa parte também viveu num momento de tanta instabilidade e por conta dessa instabilidade, a pessoa falou, puxa vida, eu não quero mais passar por isso. Então, ela pega o dinheiro dela e guarda como se fosse ouro, né? Porque eu não quero mais não quero mais viver aquela situação que eu tive. Então, é esse ponto de equilíbrio que não existe. Por quê? Porque a educação formal, ela vem justamente para trazer o equilíbrio. E aí, o que acontece, Tainá? Nós temos famílias em que os pais, alguns foram muito seguros, e o outro, muitos gastões, né? Gastaram demais. E aí, quando você forma uma família, é óbvio que vai ter conflitos. Porque quando a gente fala de dinheiro, não é só sobre o dinheiro, né? É sobre o nosso comportamento, nossos valores pessoais, aquilo que a gente viu lá atrás. É claro que eu creio que nada determina, porque nós somos capazes de mudar, né? Mas influencia sim nas nossas decisões. E então esse é o ponto, porque às vezes você teve uma família que os pais gastavam demais e o seu marido também. E agora? Como fazer, né? Como lidar com tudo isso? Exatamente. Mas é muito interessante mesmo. E eu acho que o que eu vejo bom, assim, é que isso está entrando nas escolas. Você vê que os pais estão trazendo esse assunto também para casa. Eu acho que assim, já existiam os que faziam isso, mas acho que cada vez mais tem mais famílias, né, que têm cuidado disso, dessa orientação com os filhos. E eu acho isso muito importante, eu acho isso muito legal. É muito legal mesmo. E é o que eu sempre falo, acho que para tudo na vida a gente segue um exemplo. Então isso parte dos pais. Educação financeira infantil, sem dúvidas nenhuma, tem que existir, é maravilhoso, mas não adianta ficar na teoria para o filho na escola e na prática o pai gastar mais do que ele deveria. Né? Então, assim, agora, olhando para o passado, a gente já tem uma compreensão muito melhor com relação ao dinheiro. As crianças também já começam a fazer outros tipos de pergunta, né? Principalmente se tem essa matéria na escola de educação financeira. Eu preciso ou eu quero? Sempre isso, até minha filhinha fala, né? Eu preciso ou eu quero? Essa pergunta é terrível, gente. A gente acaba, se a gente faz, a gente poupa bastante, porque a resposta é sempre assim, eu acho que eu quero, né? A maioria das coisas é o eu quero, né? E ainda vem daquele pensamento, eu trabalho tanto, então eu preciso me dar de presente, exatamente, né? Muito bom. E pra gente falar, hoje, né, nós conversamos aqui agora, mas assim, o foco principal hoje é sobre como a gente ter nossas conquistas, né? Dando resultados ali rápidos, né? A gente conseguir se planejar e de uma forma boa, que a gente consiga se animar também com os resultados, né? E a primeira pergunta é essa, né, gente? Falta pouco tempo para acabar o ano, a verdade é essa, a gente está acabando o ano, mas será que ainda dá tempo de colocar as contas em ordem e ainda ver um dinheirinho na conta ainda? Claro que dá tempo, Tainá. É assim, é o que eu falo isso para todo mundo. Assim, tudo vai depender de você, porque você precisa ser protagonista da sua história, sabe? Isso eu acredito muito em todas as áreas da sua vida, em dinheiro mais ainda. Porque você pode ser aquela pessoa que vai pensar assim, final do ano tá acabando, já acabou mesmo, já tô endividado, então vida que segue, né? E tem outras pessoas que precisam tomar a rédea e falar, puxa, eu que domino meu dinheiro, então tá na hora de eu mudar. E que hora é essa? É no Réveillon? Não, é hoje. Hoje a pessoa tem que tomar uma decisão. Então eu sempre gosto de falar, quer mudar a vida financeira? Comece por você. Não espere do seu marido, da sua esposa, do colega de trabalho, do seu chefe te dar um aumento, então as coisas vão melhorar. Não, comece de você.
Porque a partir do momento em que você toma essa decisão, é você quem vai começar a ver essa transformação. E é claro que é um passo de cada vez, né? E esse é um grande desafio. Porque às vezes a pessoa faz como se fosse a dieta, né? Então assim, olha, eu quero emagrecer 10 quilos em tanto tempo. E aí quando não emagrece já fala, não quero mais. Ai, dá muito trabalho, desisto. Dá muito trabalho. E esse é o ponto, né? Não precisa ser assim. Mas você precisa começar. Porque se você não começar, a sua vida vai continuar a mesma coisa. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, comece hoje. Faça isso agora, não espere de ninguém. O meu primeiro conselho é, seja você protagonista, seja você responsável. E ainda que você tenha errado, Tainá, porque tem muita gente que fala assim, eu não consigo olhar para as minhas contas. Eu não consigo, porque eu sei que ela está tão grande que eu não consigo olhar. E esse é o ponto. Olha porque isso é um resultado. Não é fracasso. Porque quando você olha que é um fracasso, você fala, olha, eu sou fracassada. E não, nós não somos. Não é a nossa identidade. Nossa identidade não é o fracasso. Nossa identidade é outra coisa. Mas você tem que começar a olhar para frente e falar, puxa, eu posso sim mudar. Eu posso mudar porque foi um resultado que eu tive. Eu não sou isso. É uma coisa que eu gosto muito de falar com as pessoas que eu atendo, que é, você não é a dívida. Você não é um investidor. Isso são coisas que você faz. A sua identidade precisa estar clara, né? De quem você é como pessoa. Porque se isso não estiver claro, as outras áreas vão ser afetadas, né? Então, é importante você pensar isso. Eu não sou a dívida, eu não sou um investimento, eu não vivo para isso, né? E aí, sim, você fala, puxa, quando eu não vivo para isso, espera aí. Eu faço isso, né? Mas eu costumo falar de mim, eu não sou uma educadora financeira, né? Porque isso é o que eu faço. O que eu sou é outra coisa, que é a minha identidade em Cristo, já que nós estamos nesse ambiente, né? Sim, isso é fundamental, a gente ter esse entendimento, né? Sim, sim. Isso você falou uma coisa muito importante, porque isso, ele determina, isso ele nos direciona para o nosso desenvolvimento em todas as áreas, né? Sim, em todos os âmbitos. Porque quando a gente olha, vamos voltar aqui na dívida, quando a gente olha para a dívida em si, para o nosso descontrole com os recursos, e a gente volta para essa pergunta, quem eu sou? Quem é o meu Deus, né? Sim. É o dinheiro que tem me dominado, me escravizado ali a continuar nessa condição, ou é um Deus libertador, né? Sim. É muito interessante a gente trazer essa reflexão, sim, para a nossa vida financeira, para nossa família, para todas as áreas, né? Para todas as áreas, porque é libertador você lembrar que você é um filho amado, abençoado, escolhido por Deus. Você fez escolhas erradas, mas a sua identidade não mudou por causa disso. Deus não mudou. E aí você fala, puxa vida, então eu sou capaz de mudar, né? Eu sou capaz de mudar com Cristo, lógico. Mas já estando claro, já é muito bom. Sabe? Porque aí você vê que é um resultado e ok, vida que segue, poxa, eu errei. E tudo bem que errou. Né? Eu vou olhar para frente e vou mudar. Claro, vou ter consequências das minhas escolhas, é óbvio, mas isso em qualquer área, né, Tainá? Exatamente. Então, é para as dívidas, é para outras áreas também. E traz isso, né? Quem é o meu Deus de fato? É o dinheiro? Por que o dinheiro está me dominando? Tem aquele versículo que fala que você vira escravo de quem, né? Então, poxa, já pensou essa conotação de escravo? Alguém que não tem os seus direitos preservados. Exatamente. Então, acho que isso é importante, né? Olha, você falou um ponto, e é gostoso, né, quando a gente chega nessa conclusão também, né, porque se a gente fica só em números, em cálculos, a gente também acho que se perde e não sai, né? Sim. É quase que uma terapia, a gente tem que trazer essa reflexão para nós administrarmos nossos recursos, né? Comecei hoje, determinei hoje, está em casa, falou, não, Kátia falou, tem razão, então eu não vou esperar, eu estava já empurrando com a barriga para começar só em janeiro. Porque aí eu falava, tem mais um ano para me organizar. Não, a Kátia falou e realmente eu vou começar hoje. Só que você sabe que tem uma tentação chegando aí, uma facilidade, porque mês de novembro, gente, o que nós temos? Black Friday. Tá, eu tô em dívida me organizando, mas eu quero aproveitar uma oportunidade, algo que eu preciso muito. Posso ou não devo? E aí, comecei, até me organizei, como é que eu aproveito as melhores oportunidades? Legal. Bom, acho que o primeiro ponto é começar a olhar o que você tem em casa, sabe? Porque em casa, gente, tem muito dinheiro parado.
Muito dinheiro parado, Tainá. Aí você quer trocar alguma coisa, e aí você fala assim, puxa, mas eu não tenho dinheiro, e aí você faz mais dívida, cada vez mais dívida. Então você ainda tem praticamente 30 dias, né? Aí no mês de novembro, para fazer o quê? Olhar tudo que você tem na sua casa. Eu sempre dou dicas assim, comece por setores. Então assim, eu vou na cozinha. O que eu não uso da cozinha? Eu não uso algumas coisas, e aí você pode desapegar por um preço bacana, ou seja, você abençoa outras pessoas também, que às vezes não tinham condição de ter aquilo que você tem. E aí, a partir disso, você fala, puxa, eu consegui fazer um levantamento de tanto, e é este valor que eu vou gastar na Black Friday. Você entende? Então, por exemplo, olha, eu vendi um liquidificador por R$100. Então, na Black Friday, eu preciso comprar um outro liquidificador melhor. Pode ser que você tenha essa oportunidade, porque lá eles vão te dar um desconto. Mas coloque o limite de teto de acordo com o que você tem hoje. Não fique esperando assim, então espera aí, quando passar Black Friday eu vejo que eu tenho em casa. Não, pelo contrário. Comece a ver agora. Esse é um ponto. Agora, e esse é um momento bem interessante, sim, para fazer compra, mas a gente tem que resistir, principalmente se você está endividado. Né? Não aconselho a utilizar nada da Black Friday se você está endividado. E para você poder resolver isso rápido, é fazendo uma renda extra. Porque eu acho que eu até comentei de uma outra vez, a renda extra é algo que a gente não tem muito costume, né? Justamente por causa de CLT, todas essas coisas, mas você pode começar a pensar numa renda extra, né? E aí sim, você fala, puxa vida, então eu consigo comprar. Um outro ponto também que é bem importante, acho que é o mais importante de todos, é ter confiança no site que vai fazer a compra, né? Porque tem muito golpe nessa época. Tem. E assim, Tainá, eu falo, gente, não caiam em tentação, façam comparativos. Hoje tem alguns sites, né? Tem Buscapé, tem Proteste, tem alguns sites que hoje conseguem mostrar para você, sabe, se é confiável ou não aquele site. Se o valor que você está pagando realmente é um valor de Black Friday, porque tem isso também. Às vezes o nome aumentam, né? Eles sobem o valor. Sobem o valor 30 dias antes. Não é justo. Não é. Entendeu? Sobe o valor 30 dias antes e aí o que acontece? Lá na Black Friday eu vou diminuir. Não. Quer dizer, se você tivesse comprado no começo de setembro, você estaria pagando o mesmo valor de novembro. Isso significa o quê? Espera, então. Não compra nada agora. Deixa para quando baixar esse preço. Porque senão você está sendo iludido, né? Então, assim, a Black Friday é uma excelente oportunidade para quem tem dinheiro à vista, para quem já está fazendo pesquisas, se está valendo a pena ou não está. Agora, sim, se você não está fazendo pesquisa, você só olhou. E aí, outro ponto importante, Tainá, são os benditos... um filme na minha cabeça. São os benditos e-mails que a gente se inscreve, né? Porque aí você se inscreve nos e-mails e a pessoa... Aí a loja vem, Black Friday. Aí você vai lá na tentação e pumba, nem estava precisando, mas eu abri o e-mail. Aí você cai numa armadilha, que é a armadilha do desconto, né? Você fala, poxa, vou ter um benefício. Não, então se esse não é o momento para você comprar, gente, descadastre todos os e-mails. Porque o ambiente em que nós vivemos influencia nas nossas decisões de compra. No próprio, nas redes sociais, né? O Instagram ali, você vai subindo, né? Sim. Aí tá lá, desconto, promoção. E aí, se você clica uma vez, ele entendeu que você gosta daquele produto, né? Porque é um mecanismo feito realmente com esse, com esse propósito, né? Então, é matemática ali. Então, você clicou, ele já começa a jogar. Aí, quando você vê, tipo assim, comprando, um exemplo, né? Comprando um biquíni no inverno. Tipo, você não vai usar esse biquíni agora, essa roupa de banho. Você não tem praia agora. Mas por que você comprou? Tava no desconto. Mas aí, quando for no verão, terá outro modelo, às vezes, tão melhor. E às vezes você consegue, né? Assim... Eu tô dando um exemplo, que eu acho que eu tô compartilhando já uma situação que esse dia eu tava vindo pra casa, eu lembrei, eu vi a fatura, né? Eu falei assim, gente, o que foi isso aqui? Aí eu, foram os biquínis. Nossa, mas eu comprei no inverno. Tava na promoção, tá lá parado. Eu fiquei, gente, Deus, olha que falta de juízo. E são essas caidinhas, apareceu a promoção e a gente vai, né? A gente tem que estar atento, né? Deve ter sido possível que em algum momento do verão você foi pesquisar. Sim. E aí você viu lá no verão que o biquíni custava, sei lá, R$100. Na sua cabeça, você ficou ancorada. Isso é um viés comportamental mesmo, de finanças. Olha. Você ficou ancorada naquele valor. E aí você falou assim, puxa, R$100. Então, quando você vê o biquíni, o maiô, seja o que for, por 50, você fala, nossa, tô tendo um desconto maravilhoso, então eu vou comprar.
Então, real, gente. assim, é importante você ter essas questões. Ou então, por exemplo, se você já sabe que você... E isso é importante também. No finalzinho do período, sempre quando termina uma estação, eles fazem liquidação. Mas se prepara para isso, então, né? Que seja Estar uma coisa preparado. consciente disso. Você fala assim, puxa vida, eu vou usar no inverno do ano que vem uma roupa da coleção anterior, mas porque foi uma escolha minha, porque eu decidi comprar um ano antes. Aí você já tá com o objetivo claro, né? Não, é isso quando você realmente tem esse preparo. O ruim é quando você compra no inverno, aí vai, gente, é o controle, né? Porque se torna dinheiro parado, né, Tainá? Exatamente. É dinheiro parado, porque eu não tô usando biquíni, não tô usando maiô, não tô usando, então, às vezes a gente fala, puxa vida, tô sem dinheiro, mas quando você olha essas coisas, você fala, opa, espera aí. Tá tudo aqui, ó. Eu queria trazer esse tema depois, de como a gente consegue reverter essa situação dentro de casa. Você já falou agora que eu gostei muito dessa dica, né? Vou comprar um liquidificador na Black Friday, mas eu tô com um aqui parado, o outro é um pouco mais lento. Você já não tá feliz, mas você tem ali, por exemplo, ainda tá funcionando. Sim. Preciso, né? Aquela que nós estávamos conversando antes. Preciso mesmo? Ou eu quero? Eu preciso. Ele realmente não tá atendendo mais as minhas necessidades ali, minha demanda. Então, passa adiante. Exatamente. Tem alguém que precisa desse liquidificador e aí você adquire um novo e o dinheiro não ficou parado na sua casa. Exatamente. Porque tem muita gente que às vezes, assim, até quando a gente fala de eletrodoméstico, tem muita coisa mudando. Tem alguns equipamentos hoje que você já não precisa. Então, antigamente você precisava ter um liquidificador, um triturador, várias coisas. Hoje, o único produto vai te atender também. Você tem que pôr isso na ponta do lápis. Você fala, puxa vida, então eu posso vender esses 2 itens e posso adquirir esse. Mas é claro, sempre muito consciente e adquirir também, Tainá, de uma forma que você não fique com dívidas, né? Esse é um bom, assim, algo que você tem que pensar, para não ter dívidas mesmo, né? A Delva colocou aqui, é verdade, é isso mesmo. Não compro nada desse jeito. Vou nas lojas e pesquiso o que quero comprar. Então, ela faz essa pesquisa antes, essa busca. Isso é muito bom. Nós estávamos até esses dias falando sobre essa questão, né? De que a questão do impulso e da comodidade. Então, a promoção muitas vezes chega, você nem tá por dentro dos preços, mas você já clica e já compra aquele e fala, é esse. Aí quando você vai conversar com alguém, a pessoa fala, não, aí você... Não adianta bater o remorso, hein? Tem que pesquisar. A Delva aqui, ó, fazendo bonito, aqui dando um exemplo pra gente. Agora, assim, qual que normalmente está por dentro, está atrelado aos problemas financeiros, hein? Olha, as causas, né? Uma delas é aquilo que a gente já falou, a própria falta de educação financeira. Isso que você acabou de dizer, que é a compra por impulso. Então, eu não paro para pensar, eu falo, puxa vida, né? Eu preciso daquilo que eu nem preciso. Né? E aí, esse é um ponto também. O próprio ambiente. Eu costumo dizer que a causa dos problemas é o ambiente. Aí você fala assim, Kátia, mas que ambiente? Gente, tudo é ambiente. O que eu quero dizer? O ambiente com seus amigos, dependendo com quem você anda, você vai fazer algumas escolhas. Então, o seu padrão pode mudar dependendo com quem você anda. Até uma coisa simples, gente, é você ter alguns aplicativos no celular, que é ambiente também. Por que eu digo que é ambiente? Porque é fácil, né? Você não precisa pensar. Então, você vai falar assim, puxa vida, num dia que nem hoje nós estamos aqui em São Paulo, tá friozinho. Aí você vai falar, ai, que preguiça de fazer um almoço. Espera aí, quando você abre seu celular, tem todos os aplicativos de comida lá. Comida pronta. Aí o que você faz? Com um clique você vai comprar. Agora, pensa o seguinte, se você tiver que baixar o aplicativo, fazer seu cadastro, aí você vai falar, puxa vida, você vai pensar 2 vezes antes. Você vai falar, não, isso aqui não tá tão fácil assim. Porque a nossa mente é muito conduzida à acomodação, né? Então, assim, eu não quero novo. E esse é o ponto. Então, alguns ambientes precisam ser mudados. E eu não falo que você precisa se afastar, por exemplo, de pessoas, mas você precisa começar a ter o seu controle emocional de falar, ok, eu estou nesse grupo, eu vou fazer parte desse grupo, mas as minhas escolhas podem ser diferentes das outras. Agora, se você é uma pessoa que não consegue, para um pouquinho, né? Muda um pouquinho ali do grupo, depois você volta. E é importante isso, você saber o ambiente, reconhecer isso já é muito importante, né? Olha, interessante mesmo para pensar, porque
tudo tá muito aqui na nossa mente, né? O nosso emocional, que eu falo, as emoções, Deus nos presenteou, nos encheu de emoções, mas elas precisam estar ali equilibradas, né? Controladas mesmo. Sim. Quando a gente volta lá no começo com a nossa perguntinha quem eu sou, isso tá muito claro em nós, isso também já é um primeiro passo da gente conseguir ir organizando essas emoções também, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. São passos. Gente, é claro que são situações e situações, né, Kátia? Sim. Muda Aqui muito. a gente está falando de uma forma generalizada, né? Mas, de certa forma, dinheiro é emocional. É sim. É aquela sensação, estou triste, né? Ai, estou triste, preciso comprar. Estou feliz, preciso comprar. Ai, vamos comemorar. Gente, que perigo essa frase. Muito. E isso é legal que você trouxe. As frases que a gente fala é sempre muito perigosa. Porque é um pouco daquilo que... É o que a gente pensa. E aí, são todos os tipos de frases. Desde aquela assim, eu não tenho dinheiro. Você tem dinheiro aplicado, investido, mas você fala, eu não tenho dinheiro, eu não posso, eu não tenho dinheiro para ir no restaurante, eu não tenho dinheiro para nada. Olha a frase que você está falando o tempo todo. Né? E de certa forma, às vezes você tem e você continua colocando para sua cabeça que você não tem, então de fato você nunca vai ter, porque você não vai aproveitar daquilo que Deus te deu. É verdade. Então, assim, eu não tenho dinheiro, eu não sou capaz de mudar a minha vida financeira. Esse tipo de pensamento nos leva à ação. E aí você sempre está muito, muito longe da sua resolução, seja ela qual for, né? Nossa, é isso mesmo, assim, e é normal, né? A gente convive com pessoas, às vezes a gente enxerga isso, mas a pessoa ela tem dificuldade de ver. Muito. E é um tema delicado, assim, pra gente, né? Acho que é uma questão de você interferir nessa área, né? Mas, Kátia, como é que a gente começa a ter essa organização, né? Quais são os passos para a gente poder se organizar e encerrar esse ano bem, digamos assim? Eu acho que a gente pode trazer um pouco, até algo que eu tenho pensado bastante, né? Que chama marcar, dividir e verificar. Né, que é MDV, até coloquei MDV. Por que é marcar, dividir e verificar? Se você for pensar, eu até... Acho que eu não vou ter agora. Mas vou até introduzir um pouquinho aqui de Bíblia. Porque a Bíblia é o livro mais valioso que tem. Eu já li centenas de livros de finanças, mas a Bíblia é sempre o grande direcionador, né? Então, por exemplo, quando você vê a história de José, né, que ele começou a marcar as coisas, ele parou de anotar quando ele já tinha muito, quando já era suficiente, era mais do que o suficiente. Mas por que nós não temos tanto assim e já não anotamos nada? Já não marcamos nada? Por quê? Por que será? Porque José, que foi tão sábio, né, que Faraó deu para ele essa condição dele administrar tudo. E ele começou a marcar, controlar tudo. Ele só parou, depois tem o versículo, né, gente? Depois a gente deixa esse versículo. Mas ele só parou quando já tinha muito mesmo que já não dava para contar. Então, a nossa vida, de uma forma geral, a maioria das pessoas não está nesse patamar que nós paramos de contar o dinheiro. Então, esse é o primeiro passo, é começar a marcar. Né? Marcar o quê, Tainá? Os seus gastos, suas receitas também, né? Aquilo que você ganha. Ganha não, porque ganhar parece que é fácil, né? A gente trabalha tanto, mas aquilo que a gente recebe. Então, o primeiro passo é marcar. Depois, quando a gente vai para outros versículos, e aí eu gosto muito de trazer naquela época que estava a construção da tenda, né? Que aí Deus fala, coloque o candelabro em tal lugar, coloque tal coisa em outro lugar, aí Deus começa a dar essa direção. Para as finanças, no meu ponto de vista, é a mesma coisa. Porque a partir do momento que eu comecei a marcar, eu tenho que dividir para onde está indo esse dinheiro. E como que eu divido? Eu divido assim, compras no mercado, alimentação, eu divido. O que eu gasto, então, com carro, eu divido. O que eu gasto, então, com lazer, eu divido. E eu começo a fazer todas essas divisões para quê? Para ficar claro onde eu preciso melhorar. Que aí vem o próximo passo, que é o verificar. Que é quando lá em Lucas você tem aquela questão de como você vai fazer algo, né? Como que você vai construir se antes você não analisar? Entendeu? Você não pode ser tolo. Você tem que começar a analisar tudo aquilo. Então, esse é o ponto importante. Que aí eu verifico e aí dali eu começo a tomar ações. Então, às vezes, a gente quer pular todas essas etapas.
E para você conquistar o seu objetivo financeiro mais rápido, não tem segredo, gente. O segredo ali, né? Aliás, até tá na Bíblia. Que é o quê? Você começar marcando, depois você divide e depois você verifica como que tá a sua vida de fato. Enquanto você não tiver essa clareza, você não vai conseguir alcançar. Então, de forma prática, comece a marcar, divida e aí sim você vai verificar o que você tem que fazer, né? Muito São 3 pontos. bem. Olha, 3 pontos pra gente guardar. MDV, já anotei. E depois a gente pode até seguir esses passos e aplicar em casa, já indo na própria Bíblia, relembrando a história de José, vendo ali a história, né? E você conseguir visualizar isso e de uma forma que você traga para o seu realizar, né? A gente estuda a Bíblia, a gente lê muitas vezes e deixa lá, né? Ah, foi naquele tempo aconteceu. Não, mas e hoje? Como é que eu posso aplicar, né, dentro da minha realidade, essas questões, essas orientações, eu falo, essas experiências, né? Ó, o Emilson colocou aqui, ó, grande aprendizado, aplicável para todas as áreas da vida, muito bom. E o Vilmar Hugo também está aqui chegando. E aqui está orando pelo país, né? E realmente a gente tem que estar em oração mesmo pelo nosso país, pelas finanças, pelo nosso trabalho, nosso desenvolvimento. E a Gabriela colocou marcar, dividir e verificar. Kátia, nosso tempo realmente passou rápido. Verdade. Mas eu espero contar com você mais vezes certeza. aqui no Tudo Mais, né? Com essas prazer. dicas tão aplicáveis, essa é a palavra mesmo. Queria que você divulgasse seu canal, para quem quiser te acompanhar também por lá. Ok. Bom, no Instagram, eu sou Kátia Santos Souza e no meu site é dinheiroevocê.com. Lá você vai saber um pouquinho mais do meu trabalho, das consultorias, mentorias, enfim, vai me conhecer um pouquinho mais também, né? Ai, que bom. Prazer, viu, Tainá? Muito obrigada. O prazer é nosso. Obrigada por... Gente, sabe por que nós agradecemos de verdade, ainda mais quando vem aqui ou faz online? Porque nós sabemos como o tempo é corrido, né? Como que nós temos nossos compromissos. Então, a pessoa, ela se organiza, ela se planeja para estar aqui com a gente. Isso é muito especial. Então, obrigada por essa dedicação. Um beijo para tua irmã também, que está com a gente aqui nos estúdios, acompanhando. Muito em breve, nós vamos trazer temas novos também aqui para a gente abordar. Espero poder contar, né, com a participação de vocês, delas, né, que têm se dedicado, né, tempo para oferecer um serviço que venha beneficiar tantas pessoas, né, auxiliar tantas pessoas aí no seu dia a dia. Deus continue abençoando o trabalho, seu trabalho, seu ministério. E até breve. Até breve. Ah, que bom. Um beijo. E um beijo para você que está em casa também nos acompanhando, gente, interagindo aqui com a gente, deixando sua mensagem. Que Deus abençoe muito sua vida. E se você é essa pessoa que está precisando realmente aí se organizar, que Deus te auxilie nesse trabalho e não desista, tá bom? Fique firme. Comece hoje, hein? Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser.